Boa tarde, povo de Deus, boa tarde a todos vocês, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Passando aqui, mais uma vez, para deixar mais uma palavra ao seu coração nessa tarde, nesse finzinho de tarde, para esse início de noite. E enquanto Deus está falando, enquanto Deus está ministrando, que nós venhamos nos saciar, que nós venhamos querer nos encher, querer nos assentar aos pés de Jesus para aprender com Ele. Amém? E nós vamos aprender um pouquinho aqui para onde nós devemos olhar quando nós não vemos saída, para onde nós devemos manter os nossos olhos fixos. Amém? Está ali, abra a tua Bíblia comigo em Salmos 121, capítulo 121, e o versículo é 1, que diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então a Bíblia começa a nos dizer aqui, para onde nós devemos olhar quando surgir a adversidade, quando surgir a aprovação, quando você se deparar ali em meio à tempestade, em meio sem rumo. Para onde nós devemos olhar? Para o monte. O que é o monte? O monte é um lugar alto. Então nós temos que elevar os nossos olhos para o monte. E aqui o monte significa olharmos para cima, olharmos para o céu, olharmos para Deus. É para Deus que nós devemos olhar. Manter os nossos olhos fixos sempre em Deus, olhando sempre para cima. Porque quando nós paramos de olhar para o monte, para o alto, para as promessas do Senhor, nós corremos o risco de naufragar, de nos afundarmos. Então Deus está dizendo aqui nessa tarde para que nós venhamos manter os olhos nele, manter os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? No versículo 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro virá sempre de Deus, virá sempre do Senhor. O homem não é capaz de nos socorrer no momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento da aflição. Somente Deus. E de Deus vem o nosso socorro, vem o nosso alívio. E aonde eu encontro Deus? Na palavra. Aonde eu encontro Deus? Quando você medita, quando você retém, né, o que Ele tem te dito. Quando você mantém os seus olhos em Deus, você não tem tempo de olhar nada ao seu redor. Você não tem tempo de olhar o que está passando ao seu redor, porque o seu olhar está fixo em Deus, está no monte, está no alto. Amém? Então pare de olhar para o problema, pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para a aflição, porque a palavra do Senhor, ela declara que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus já venceu o mundo por nós. O que nós temos que colocar em nossos olhos? Somente o que Ele nos promete através da sua palavra. Então comece a colocar os seus olhos na promessa, no que Ele tem te prometido. Comece a colocar os seus olhos na bênção que Ele tem te concedido todos os dias. Comece a colocar os seus olhos em coisas boas, em coisas que vão te edificar, em coisas que vão te levantar. Tira os seus olhos do problema, tira os seus olhos daquilo que está te impedindo de manter a sua visão em Deus. Ele nos chamou aqui nessa tarde para nos ensinar a olhar somente para Ele. Porque quando você tem o seu olhar fixo em Deus, pode cair o mundo que você não vai ver, você não vai ligar. Pode estar acontecendo ao seu redor muitas coisas que não vai estar te agradando. Mas os seus olhos, por não contemplar aquela tempestade, aquele vento forte, você não vai sentir. Porque seus olhos estarão em Deus. Então eleva mesmo todos os dias os seus olhos em Deus. Fique com seus olhos na palavra, fixo na palavra. Fique com seus olhos
fixos nas promessas que Deus te fez, que Ele tem para a sua vida. Amém? Porque você não vai naufragar, você não vai cair. No momento que você parar de olhar para Deus, você vai ver a tempestade, você vai ver o problema, você vai ver as aflições, você vai ver a luta. Mas enquanto o seu olhar estiver em Deus, Ele vai te socorrer, porque é dele que vem o seu socorro, é dele que vem o nosso socorro. Abra a tua Bíblia comigo também no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Vamos ver o que diz aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim. 6:22. Mateus 6:22 diz assim: A candeia do corpo são a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a candeia do corpo são os nossos olhos, ou seja, nós às vezes sentimos o que os nossos olhos nos mostram. Então, a palavra do Senhor, ela diz aqui: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos estiverem sempre mantidos em Deus, se os seus olhos estiverem sempre mantidos na palavra, você estiver olhando sempre para o alto, todo o seu corpo terá luz. Você vai brilhar em meio à escuridão. Você vai conseguir ultrapassar e passar qualquer dificuldade, qualquer provação. Porque você vai brilhar. A luz do Senhor vai brilhar na sua vida, se você manter os seus olhos fixos em Deus. Se você manter os seus olhos na palavra. Se você manter seus olhos no que Deus tem te mostrado. Ele quer fazer algo grandioso nas nossas vidas, mas às vezes os nossos olhos mostram totalmente o contrário. Talvez você tenha buscado pela sua casa, pela sua família, e os seus olhos têm mostrado que talvez não está adiantando, a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer ser transformada, a pessoa, por mais que você busque por ela não quer vir para o caminho certo. Mas isso são o que os seus olhos estão te mostrando. Mas a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, ela declara: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você colocar os seus olhos na promessa do Senhor, no que diz a palavra, a luz vai brilhar em sua casa, a luz vai brilhar na sua família. Porque você está colocando os olhos na promessa, não no que você está vendo. E você vai refletir a luz do Senhor. E a glória do Senhor vai ser maior na sua vida do que a tempestade que os seus olhos naturais estão te mostrando. Peça a Deus para abrir seus olhos também espirituais, para você enxergar somente as promessas dele. Para você enxergar somente o que ele tem para você. Somente o que ele tem para sua casa, para sua família. Peça a Deus para abrir a sua visão. Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Tira o olho do problema, tira o olho do que você tem passado, tira o olho de tudo que está te impedindo de enxergar o monte, que é Deus. De enxergar o alto. Olhe somente para cima, não fique cabisbaixo, olhando só para baixo, não. Confessando derrota, olhando para o problema. Olhe para cima. Jesus te chamou para olhar para cima. Jesus te chamou para andar por cima, não por baixo. Amém? E diz mais no 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, mas se os seus olhos forem maus, se você estiver com a sua visão só no problema,
só na dificuldade, só na tempestade que tem se levantado contra a sua vida. Todo o seu corpo será tenebroso. Você vai sentir medo, você vai afundar, você não vai conseguir ver Deus, você vai tirar a sua visão do alto e vai colocar a sua visão embaixo. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Coloca uma coisa no seu coração. Deus quer que você coloque os olhos sobre Ele, que ande somente sobre o que Ele te diz, sobre o que Ele te revela através da palavra, sobre o que Ele te mostra. Deus quer que você venha colocar os olhos somente na promessa. O que Ele te prometeu se cumprirá e não tardará. Coloca no seu coração, mude a sua visão. Deus te chamou para voar como águia, não ficar rastejando como a serpente. Deus te chamou para algo novo. Deus te chamou para olhar somente para cima, não para baixo. Então pare de olhar para os problemas, pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para baixo, comece a olhar para cima, comece a olhar para a promessa, comece a olhar para a palavra, comece a olhar para o que Ele te diz todos os dias. Que o seu corpo será luz, vai refletir luz através da sua vida. Mas se você olhar para baixo, tirar os olhos do monte, tirar os olhos de Deus, tirar os olhos da palavra, tirar os olhos das promessas que Ele tem te falado, o seu corpo será tenebroso. Você vai se sentir medo. Você não vai conseguir enxergar a luz ali no fim do túnel, que sempre será Jesus, que sempre estará na palavra. Então, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Comece a olhar somente para as promessas. Comece a olhar somente para o que Ele tem te prometido, para a palavra. Comece a olhar com o seu olhar de amor. Comece a olhar já tendo aquela certeza no seu coração, que os seus olhos te mostram algo, mas que a palavra do Senhor te mostra a certeza do que vai acontecer. Deus, Ele tem muitas promessas para as nossas vidas, mas às vezes os nossos olhos nos fazem não acreditar, nos fazem desacreditar, né, nas promessas que Ele nos fez. Aonde estão os seus olhos? Você está olhando sempre para a palavra? Você está olhando sempre para o monte, para o alto, para o céu? Você está olhando sempre para Deus? Ou você tem deixado o que tem passado ao seu redor tirar sua visão de Deus? Tirar sua visão das promessas que Ele tem te prometido na palavra? Porque nós temos aqui várias promessas. E fiel e justo para cumprir é o Senhor na sua vida. Hoje, Deus nos chamou para olhar para o monte, olhar para cima. Chega de olhar para baixo, chega de olhar com o seu olhar de derrota ao seu redor. Olhe crendo que a sua casa, a sua família já está salva, já está liberta. Olhe com essa certeza da transformação da sua casa, da sua família. Não confesse derrota. Não deixe a negatividade que às vezes vem até no seu olhar, no seu jeito de olhar para sua casa, no ambiente em que você está, no ambiente de trabalho, tirar os seus olhos de Deus. Porque é para o alto que nós temos que andar e olhar. É para o alto sempre que nós temos que manter a nossa visão. É para Jesus, é para a palavra. E se Ele tem ministrado em seu coração, deixa Ele continuar fazendo, deixa Ele continuar te mostrando, deixa Ele continuar te guiando.
Mantenha sua visão em Deus. Mantenha sua visão nas promessas. Amém? Essa aqui é a palavra que Ele colocou no meu coração nesse finalzinho, né, de tarde, início da noite. Que Ele venha falar mais em seu coração. E que você venha colocar no seu coração. Se a minha visão estiver em Deus, eu vou refletir a luz. Se a minha visão estiver no monte, eu vou olhar somente para cima. Mas se a minha visão não estiver em Deus, aí eu vou começar a olhar para baixo, eu vou afundar, e não é isso que Deus quer e tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fica aí com essa palavra que Deus ministrou no meu coração, que Deus possa falar em seu coração também poderosamente. E vamos aqui fazer, né, uma pequena oração para agradecer ao Senhor por essa palavra, por mais esse dia abençoado que Ele nos deu, né? Pela graça de estarmos aqui, pela graça que estamos aqui, respirando, levantamos mais esse dia. E que a cada dia nós venhamos, né, ter esse tempinho aqui para meditar na palavra, entender mais sobre o que Jesus quer falar e ministrar em nosso coração. Amém? Então hoje foi essa palavra que Ele colocou no meu coração. Eu convido a você a fechar seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Vamos fazer aqui uma pequena oração. Querido Deus amado e precioso Pai, Pai, nós aqui estamos na Tua presença. Pai, nós queremos Te agradecer por essa palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui no finalzinho dessa tarde, no início dessa noite, Pai. Pai, que nós devemos, meu Pai, diz a Tua palavra, ela ministrou em nosso coração, que nós devemos, Senhor, olhar somente para o monte, olhar somente para o alto, elevar os nossos olhos para o Senhor, para a Sua promessa, para o que o Senhor diz através da Tua palavra. Pai, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo se tornará tenebroso, Pai. Os nossos olhos têm que estar somente em Ti, somente na tua palavra, somente na Tua promessa, somente nas Suas bênçãos, Pai. Mas muitos têm deixado de olhar para o Senhor e estão parando e olhando para o problema, olhando para a adversidade, olhando, meu Pai, para aquilo que o Senhor não quer que ela veja. O Senhor quer que ela seja uma vencedora em Cristo Jesus. Então ensina-nos, Pai, a cada dia a manter os nossos olhos em Ti. Porque se estivermos mantendo o nosso olhar no Senhor, nada nem ninguém poderá nos afundar. Nada nem ninguém poderá, meu Pai, nos fazer olhar para baixo, nos fazer olhar para a dificuldade, para a tempestade, para a aflição, para a provação. Mas se os nossos olhos estiverem em Ti, nós refletiremos, Pai, a Tua luz. Que os nossos olhos todos os dias, Pai, estejam nas Suas promessas, esteja na Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais para ver, meu Pai, e contemplar a Tua promessa sobre as nossas vidas. Pai, eu agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão ouvir essa palavra, Pai. E que essa palavra, meu Pai, venha ministrar também no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que estará ouvindo também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço nessa tarde, nessa noite, e já te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Tenha uma noite, né, abençoada, tenha uma noite transbordando na presença do Senhor, tenha uma noite que a sua casa, que a sua família venha ter uma noite transbordante, venha ter uma noite abençoada. Que a bênção do Senhor entre sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família nessa noite. Amém? E que Deus abençoe, fique todos na paz e Deus ministrando mais em meu coração, estarei aqui compartilhando do amor e da palavra que nos traz vida, que nos traz alegria todos os dias. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.